Oi, tudo bem com você? Vamos estudar a lição? Dessa vez é a lição de terça-feira, dia 24 de agosto, e o título é Novas Circunstâncias. A nossa vida é muito dinâmica, não é mesmo? Às vezes nós não paramos para pensar o quanto as nossas circunstâncias mudam ao longo do tempo. Esta semana nós estamos estudando sobre os repetidos convites que o Senhor nos faz para nós entrarmos no seu descanso. Esse descanso é um descanso ativo, um descanso dinâmico, um descanso que abre para nós a possibilidade de conhecermos e amarmos mais e mais o nosso Criador. Um tempo para nós nos conectarmos com Ele, a fonte do amor, da bondade, a nossa origem e o nosso propósito. Quando nós observamos a narrativa bíblica relacionada com o povo de Israel, nós percebemos que a vida deles mudou bastante desde quando eles saíram do Egito até que eles chegaram nas fronteiras de Canaã 40 anos depois. A nova geração de israelitas talvez tivesse vagas lembranças da vida no Egito. A realidade que eles conheciam era a realidade do deserto pelo qual eles estavam peregrinando. E eu destaquei para mencionar aqui algumas lições que foram possíveis, que eles tiveram a possibilidade de aprender enquanto estavam no deserto. Então, no deserto, eles tiveram a oportunidade de aprender a confiar nos líderes indicados por Deus. Uma outra lição que eles também puderam aprender no deserto é de que Deus cumpre as suas promessas e de que nós podemos descansar nele com confiança. No deserto também eles receberam a lei escrita de Deus e essa lei inclusive foi dada uma vez lá no Sinai, escrita em tábuas de pedra, e depois ela ainda foi repetida, conforme a gente lê lá em Deuteronômio 5. E então a gente vê que ao longo da peregrinação pelo deserto, ao longo daquela longa jornada, o Senhor buscou ensiná-los tanto a trabalhar quanto a descansar nele. E é interessante que o Senhor, ele foi muito didático, então ele usou alguns recursos para ensinar essas lições ao povo. O primeiro recurso que eu quero destacar com você é o santuário. Lá em Êxodo 25:8, nós vemos que Deus falou assim: e vocês vão me fazer um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. É muito interessante que aquele santuário foi posicionado bem no centro do acampamento. E pairando sobre o tabernáculo havia uma nuvem. Aquela nuvem era a indicação concreta da presença de Deus entre eles. Olha que coisa mais linda! Aquela nuvem, ela tinha também algumas funções. Por exemplo, ela indicava para os israelitas quando eles deveriam parar e quando eles deveriam seguir a sua marcha pelo deserto. Aquela nuvem, ela também servia de sombra durante o dia e de luz e calor durante a noite. Ela era um lembrete constante do amor e da bondade, da misericórdia de Deus. Um segundo lembrete que fazia parte, que Deus assim inseriu na dinâmica da vida dos israelitas no deserto, foi o maná, conforme nós lemos lá em Êxodo 16. O maná era aquele pãozinho que caía todos os dias sobre o acampamento e que eles deveriam sair e colher conforme as necessidades de cada família. Aquele pão que servia para o sustento físico deles, um pão que preservou a sua saúde, a sua vitalidade ao longo de toda a jornada.
Mas é interessante nós pensarmos que o maná, além de, ele tinha uma lição extra, digamos assim, do amor e do cuidado de Deus e especialmente do chamado de Deus para o descanso. Você se lembra o que acontecia? Sempre que um israelita tentava guardar uma porção do maná de um dia para o outro durante a semana, sabe o que acontecia? Você lembra, não é? Aquele maná apodrecia, cheirava mal, se tornava impróprio para o consumo. Mas na sexta-feira eles foram orientados a recolher a porção dobrada. E sabe o que acontecia com a porção dobrada recolhida na sexta-feira e reservada para o sábado? Ela permanecia preservada. Ela não sofria nenhuma deteriorização. Deus miraculosamente preservava aquele pãozinho para eles se alimentarem no sábado, sem nenhum recurso, sem geladeira, num deserto. Você já pensou numa coisa assim? Então veja como Deus levava a sério esse mandamento do descanso, quando Ele nos chama para descansar, como nós vimos ontem, né? Quando Ele nos dá essa ordem para descansar, Ele leva a sério isso e Ele providencia os recursos e as possibilidades para a gente fazer isso. Então, não esqueçamos que assim como ao longo da jornada dos israelitas, Deus colocou lembretes do seu amor e da sua bondade e também lembretes do seu chamado para o descanso nele. Ao longo da nossa jornada desse dia de hoje, Ele também vai nos colocar esses lembretes e que o Espírito Santo nos torne atentos para prestarmos atenção nesses lembretes e correspondermos a esse ensinamento que o Senhor quer nos dar, a esse direcionamento e que a gente atenda o chamado dele para estarmos na sua presença. Um abraço.